A Bíblia usa a imagem do templo para se referir ao corpo como habitação do Espírito Santo de Deus. E essa revelação, ela tem por propósito de mostrar o cuidado que nós devemos ter a respeito do nosso corpo, porque ele é morada e habitação do Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses 5 e o versículo 23, o apóstolo Paulo diz que nós devemos santificar, o espírito, a alma e o corpo e preservar irrepreensível para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Celso Godoy e estamos dando início em mais uma videoaula. EBD em casa, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E vocês são os nossos convidados especiais para estar conosco até o final dessa videoaula. Para vocês que ainda não se inscreveram no canal, te peço por gentileza, se inscreva, dá o seu joinha, compartilhe os vídeos para as pessoas que você conhece, para que o canal nosso alcance mais pessoas e sejam atingidas com a poderosa palavra de Deus, com o ensino da Bíblia Sagrada. Te peço para você pegar a sua caneta, seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia, para aprender mais. Tá? Tem muito subsídio, muito aprendizado aqui para você que é professor e também para você que é aluno, adquirir subsídio e para você licionar na sua igreja, na sua classe, na sua escola, no próximo domingo, que vai se dar no dia 27 de agosto de 2023. Então vem conosco e fica conosco até ao final. O tema da nossa lição, uma visão bíblica do corpo, é o que nós vamos estudar hoje, ok? Texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática nos diz o seguinte: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. É o que nos diz a verdade prática dessa lição. Devemos conservar não só o espírito, não só a alma, mas o corpo, a tricotomia, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém prega que o corpo deve ser descartado e só vai ser salvo a alma e o espírito, a parte imaterial. Não, irmãos, isso é heresia. Deus quer nós por completo. Tá? O corpo, alma e espírito deve ser santificado e preservado e irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 ao versículo 20. Tá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando. Todas as coisas o cristão pode fazer, mas ele não vai se deixar dominar, porque tem coisa que escandaliza, que nos faz pecar e também faz os nossos irmãos, as pessoas que estão vendo a nossa pessoa como crente, pecar contra Deus. Então, não podemos deixar-se dominar por coisas que não convêm, tá? Para não escandalizar a obra de Deus. E isso faz parte da santificação do ser humano, do crente, daquele que serve a Jesus. Então, não vou aqui delongar nessa leitura para nós termos mais tempo para discorrer a lição. O nosso comentarista é o pastor Douglas Batista, um exímio pastor, um exímio teólogo, e ele nos traz essa lição em tempos oportunos, em tempos onde está havendo inversões de valores, ok? Ideologia de gênero, Nós vemos aí o movimento feminista, a primeira onda, a segunda onda e agora nós estamos na terceira onda nessa lição de número 9, marcada aí por mentoras, por mulheres feministas, pessoas de destaque na sociedade intelectual, Margaret, Simone de Beauvoir,
e outras más, que não vou lembrar o nome agora, ok? Mas a nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que é de costume os comentaristas dividir, ok? Em 3 tópicos. Né? Primeiro, a criação do ser humano, é o nosso primeiro tópico. Segundo tópico, a visão bíblica do corpo. E terceiro e último tópico, a visão secular do corpo. Então são esses tópicos que nós vamos discorrer, que nós vamos estudar e aprender e trazer subsídio para você, né? Para você adquirir mais conhecimento a respeito dessa maravilhosa lição e abençoada lição. Vamos começar aqui na introdução da lição. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. 1 Coríntios 6 e 20, ok? Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Diz 1 Coríntios 6 e 20 que nós fomos comprados por um bom preço, para glorificar o nome do Senhor Jesus, ou o nome de Deus. Tá? Então nós fomos comprados por um bom preço para glorificar o nome de Deus. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro 1 e 15. Mas, como ele é santo, né, também vós deveis ser santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Então, foi com esse propósito que Deus criou o ser humano, criou eu e você. Tá? Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos, ou seja, inversões de valores, tá? Faz do seu corpo as suas regras, né? E usa de libertinagem, né? Para contrariar a vontade de Deus. Né? Ao invés de usar o seu corpo para glorificar a Deus, certo? Para santificar e para dar glórias a Deus, eles invertem, né? Para fazer a vontade da carne, a natureza caída. Então são inversão de valores. Nesta lição vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação. Então nós temos o lado negativo dessa lição e também o lado positivo, né? Como no mundo divorciado de Deus, eles usam os seus corpos, né? Não para a glória de Deus, mas para a desonra. Tá? Desonrando entre si, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1 e 27. Os homens desonram os seus corpos entre si como as mulheres. Mas nós vamos aprender que o crente deve honrar a Deus através do seu corpo, glorificar o nome do Senhor através do seu corpo, que é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver o lado negativo e o lado positivo, né, dessa lição. Avançando para o nosso primeiro ponto, a criação do ser humano, ok? A origem, no primeiro tópico, ou no primeiro subponto, a origem da raça humana. Então nós vamos ver aqui, nesse primeiro ponto, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus, ok? Gênesis 1, 26 e 27. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Então, nós somos os únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Né? No latim, imago Dei, imagem e semelhança de Deus. No hebraico, tislen, tá? Imagem, e semelhança, diminute. Tislen, diminute no hebraico. E no latim, imago Dei. Tá? Então, nós somos diferenciados dos animais. Tá? Os animais, eles foram criados, né? Deus deu vida a eles, mas o ser humano, ele tem um upgrade a mais, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança, muitos ensinam, muitas seitas ensinam equivocadamente, erroneamente, e muitas pessoas imaginam assim, que por nós termos um corpo físico, Deus também tem um corpo físico, e por isso nós somos a sua imagem e semelhança. Não.
Deus é espírito, tá? Ele não tem um corpo físico como nós. Mas essa imagem e semelhança são os atributos morais de Deus que é atribuído ao ser humano. Tá? Então nós dividimos os atributos na teologia em duas partes, os atributos naturais, ou aqueles que não são comunicáveis ao ser humano, mas só pertencem à Trindade. E aqueles atributos comunicáveis aos seres humanos, tá? Que Deus comunica a nós. Por exemplo, os atributos do amor, Deus comunicou a nós. O atributo de discernimento, Deus comunicou a nós. Né? Os atributos morais, a moralidade, Deus comunicou a nós. Porém, os atributos inerentes só à Trindade, como onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade, esses atributos não foi comunicado, não foi transferido, não foi dado ao ser humano. Mas Deus comunica conosco os seus atributos morais, né? O amor, a bondade, né? O homem não é santo na essência, mas Deus comunicou, né, a santificação a nós. O homem santifica. O homem não é bom na essência, mas o homem faz bondade. Chegaram a Jesus e disseram, bom mestre, ele falou, bom é só um que está no céu, que é Deus. Ele estava dizendo que o homem não é bom na sua totalidade, por causa da sua natureza caída. Mas Deus comunicou em parte, né, esses atributos morais. Tá? O homem ama, mas o homem não é amor. Tá? Mas Deus comunicou o amor ao homem. Quem é amor é Deus. O apóstolo João diz que Deus é amor. Né? E quem não ama não conhece a Deus. Mas comunicou a nós, né, parte desses atributos por causa da nossa natureza caída. Tá? Então, esses são os atributos comunicados. Essa é a imagem e semelhança de Deus em nós. Que Deus, né, ele atribuiu a nós a sua imagem e semelhança. Não é imagem física, porque Deus é espírito. Tá? Ele não tem forma física como nós. Ok? Avançando então aqui, né? Outra que o comentarista diz, né, é que nós fomos criados, né, não por um processo evolutivo, tá, mas por um processo imediato. Um processo sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo, né, como diz a ciência, né, da evolução, que aquela escadinha que eles fazem ali, que o macaco foi evoluindo até chegar ao Homo sapiens. Né? Não, a criação de Deus foi sobrenatural e imediata. Deus fez o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Foi algo imediato, não foi algo paulatinamente ou evolutivo, como diz a ciência da evolução. Mas nós somos, né, criacionistas, porque Deus cria o homem, né, imediatamente, sobrenaturalmente. Então isso que nós temos aqui de aprender nessa lição, tá? Se você não sabia, hoje você está aprendendo. Assim, o homem, Adão, tá? No hebraico, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2:7. Interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico. Significa homens e humanidade. Então, é um nome próprio, mas ao mesmo tempo um nome genérico porque Adão representa toda a humanidade, ok? Assim também como Eva, né? O significado de homem significa humanidade. Salmos 73:5, Isaías 31:3. Logo Adão foi o primeiro homem a ser criado. Gênesis 2:15, 19 e 20. E Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão, Gênesis 2, 22 e 3 e 20. Além disso, o homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, Gênesis 2 e 7. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Tá? Então, o que distingue nós, os seres criados, é a imagem e semelhança de Deus. Tá? É os atributos morais. Os animais não têm esses atributos, né? Eles não... Por exemplo, o leão, ele vai matar uma caça, ele não vai pensar, né? Eu não vou fazer isso porque é pecado. Então, ele não tem esses atributos morais.
ele não tem o discernimento, né? Ele não tem esses atributos de discernimento, o que é certo, o que é errado, como nós, né? Que sabemos, né, pela lei de Deus, que matar é pecado, que roubar é pecado. E não fazemos porque nós temos consciência, nós temos intelecto, né? Temos emoções e temos sentimento, e são, né, que não foi atribuídos a animais, são seres viventes, mas não são imagem e semelhança de Deus, porque não lhe foram comunicados esses atributos morais, né? Só para você entender. Avançando para o segundo ponto da nossa lição, a constituição do ser humano, como o ser humano foi constituído. Aqui nesse primeiro ponto ainda, Adam, né, significa barro, né? Barro vermelho, né? Um nome genérico para todos os homens. E Eva significa mãe de toda a humanidade. Tá? Então Eva foi a maior mãe de toda a humanidade, né? Porque ela é mãe de todos nós. No segundo ponto, a constituição do ser humano, né? Como o ser humano foi constituído. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa. Falar em declaração de fé, você que é assembleiano deve, né, prescrever a declaração de fé, né? Você deve ter em sua casa, né, esse livro que é abençoado. É a nossa declaração de fé, essas verdades fundamentais são bíblicas, tá? O nosso crendo, né? Crendo, professando e ensinando. Crendo em quê? Na Bíblia. Professando o quê? A Bíblia. Ensinando o que é a Bíblia. Então, em todos os tópicos da nossa declaração de fé, tem, tá, o crendo, tá, o que nós professamos e o que nós ensinamos. Então, ela é bíblica. Ah, eu só sigo a Bíblia. Não. Você tem que ter a declaração de fé porque os seus pontos são bíblicos da nossa doutrinas, das nossas verdades e doutrinas fundamentais que está alicerçado à Assembleia de Deus. Então, o cristão assembleano que se preza, prescreve a sua declaração de fé, ou a declaração de fé das Assembleias de Deus. Ela foi instituída em 1917, se não estou equivocado, e depois ampliada, né, e editada em livro, né, em 2017 pela CPAD, CPAD e pela CGADB, tá ok? Então, todo cristão que se preza tem uma declaração de fé em sua casa, porque elas são as verdades fundamentais da Assembleia de Deus, que é os pontos bíblicos onde está fundamentado o nosso credo, o nosso crendo, tá? Então é um conselho para você adquirir, que é muito importante você ter conhecimento daquilo que a Assembleia de Deus acredita, biblicamente, tá? Não está fundamentada em nome, como muita seita, mas está fundamentado na palavra de Deus, tá? Então não vem da origem humana, mas da origem de Deus, ok? Só para você ter aí um conhecimento mais profundo a respeito da nossa declaração de fé. Cremos, professamos e ensinamos. Cremos na Bíblia, professamos a Bíblia e ensinamos a palavra de Deus, que é a Bíblia. Tá? A nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou carne. Tá? Aqui no grego, soma, né? Carne sages. Tá? Então, nós temos aqui no grego, que o Novo Testamento está no grego, ok? Corpo ou carne. Gênesis 6 e 3, Salmos 78 e 9. Gênesis 6 e 3 diz Deus, meu espírito não contenderá sempre com o homem porque ele é carne. Tá? Ele não vai estar sempre no homem porque ele é carne, ok? E ele agora vai viver 120 anos. O salmista também diz, né, que todo homem é carne e é como a erva do campo que passa, né, rapidamente. Chama de homem exterior é uma parte interna denominada de homem interior, tá? Então a carne é chamada de homem exterior. E uma parte interna denominada de homem interior, ok? Composta de espírito e alma, tá? Então a parte interior é a parte material, alma e espírito. E a parte exterior é o corpo, é a carne, tá? É isso que nós vemos. E através desse corpo é que a alma pode enxergar o mundo de então, tá? E através do corpo que a alma pode experimentar esse mundo, né? E através dos 5 sentidos do corpo, audição, visão,
olfato, paladar e tato é que a alma se expressa, né, através do corpo. O corpo transmite para a alma e ela tem esse sentimento. A alma é o centro, né, da nosso intelecto, da nossa emoção e do sentimento. Mas o corpo é o invólucro da alma e do espírito, ok? Composto de espírito e alma, segundo Coríntios 4:16, 1 Tessalonicenses 5:23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia. Nós somos tricotômicos, tá? Corpo, alma e espírito. Nossa teologia, né, professa e crê dessa forma. Existe o dicotomista, que acredita só em duas partes, a parte material, a parte física e a parte espiritual, divide em duas partes. Mas, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, como Paulo ensina aos Tessalonicenses, e vós santificai no espírito, na alma e no corpo, e conservar irrepreensível para a volta do nosso Senhor. Então, é tricotômico, ok? Esse é o ensinamento bíblico, né? Isto é, três substâncias, espírito, alma e corpo, Hebreus 4:12. Exemplo dessa estrutura pode ser observado na pessoa de Cristo. Isso é confirmado na pessoa de Cristo. Quando ele estava na cruz, que ele expira, ele disse, entrega o meu espírito em tua mão. Né? Em tua mão entrega o meu espírito, dizendo Cristo para Deus. Então, o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Porém, a alma e o espírito são uno. Tá? Quando a pessoa morre, o corpo vai para a sepultura. E o espírito e a alma vai para o lugar destinado, ou o Hades, ou o céu, ou o paraíso, que fica embaixo do trono de Deus. Tá? Não vamos dar explicação aqui devido ao tempo, né? Não é esse o assunto, ok? Então, essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, de três substâncias, espírito, alma e corpo, Hebreus 4:12. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo, Lucas 23:46, 24:39. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona, né, ensina que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso do salvo, será transformado no dia da ressurreição. Então, a alma é o centro, né, do intelecto, tá, das emoções e da vontade, e da volição. Tá? Então, e o corpo é o invólucro, ok? Aonde a alma pode ter contato com o mundo externo. Porém, o espírito do homem é aquele que comunica com o Espírito Santo de Deus. Aonde você tem essa comunicação e comunhão com Deus. Tá? É o espírito do homem que relaciona com o Espírito de Deus. Então, são as três partes, né? E o corpo, a alma e o espírito, após o homem morrer, o corpo morrer, então o espírito e a alma deixam o corpo após ele morrer. Sai do corpo, tá? E vai para o destino que lhe foi proposto. Se aceitou a Cristo para o paraíso, se não aceitou, para o Hades, ok? Porém, na ressurreição, o salvo em Cristo, a última parte a ser restituída vai ser o corpo. Porque esse corpo que nós estamos com ele, o sangue, não é do reino de Deus, mas ele vai ser transformado. Esse mesmo corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível. Aí a alma e o espírito vêm, né, novamente para o corpo incorruptível, que é transformado, e nós seremos em uma unidade, corpo, alma e espírito, arrebatado a encontrar com Cristo nos ares. Tá? Então, a última parte a ser transformada, né, incorruptível, é o corpo, ok? Porque a alma e o espírito já está no paraíso, né, com Deus. Mas na ressurreição, vem novamente para esse corpo, que será transformado, né, em um corpo incorruptível, e aí essa unidade, né, essa tricotomia que se torna una, vai ser arrebatada a encontrar com Cristo nos ares, ok? 1 Coríntios 15:42 expressa isso que eu estou falando, ok? No terceiro ponto, queda e restauração humana, ok? A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos 7, 20 e 23. Então não foi só o corpo, não foi só a alma ou só o espírito.
foi todas as áreas do nosso corpo foi afetado pelo pecado. E é por isso que o homem tem que aceitar a Cristo para ser regenerado, para ser uma nova criatura, para ser transformado. Tá? Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituída de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Tá? Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. 1 Pedro 1:15 ao 25. Então, equivocadamente, alguém ensina que Deus não quer, né, o corpo, mas só a alma e o espírito. Né? Deus não precisa dessa matéria, não. É a tricotomia. Porém, o corpo será transformado. Tá? Na verdade, esse corpo, esse sangue não herdará o reino do céu, mas será transformado, esse mesmo corpo. Ok? Então, os gnosticistas, os gnóticos, eles, né, na época até hoje, transvestido, né, de uma nova roupagem, prega que o corpo é descartado. Tá? O corpo pode pecar, mas a alma e o espírito está garantido. Ok? Isso é heresia. Tá? Você tem que santificar o seu corpo, o seu espírito e a sua alma. Senão você não entra no céu. E só pode acontecer isso através do poder do sangue, né? Da purificação do sangue de Cristo, da ação pelo Espírito Santo de Deus. Tá? A pessoa tem que levantar a mão, aceitar a Cristo, e o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí sim nós se tornamos uma nova criatura. Porque a nossa natureza, após Adão pecar, ela tornou-se uma natureza caída. E para ser regenerado, precisa de aceitar a Cristo como Salvador, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ok? Então nós temos aqui 1 Pedro, né, 1, verso 15 ao 25, que fala da santificação. Nós devemos ser santo como Deus é santo. Porque escrito está, sede santo porque eu sou santo. Tá? Então você não é obrigado a ser crente, mas quando você aceita Jesus pelo Espírito Santo, tá, você aceita o pacote completo. Tá? É santificação, é tudo que está na palavra de Deus. Você tem que, né, aceitar a proposta de Deus e santificar o seu corpo, a sua alma e seu espírito em toda a vossa maneira de viver. Então o crente, ele santifica, ele jejuma, ele consagra, ele faz obra social, não é salvo por causa da obra, mas ele faz, por causa que ele é salvo, ele faz as obras sociais, tá? Ele dá o dízimo e as ofertas na casa do Senhor, né? Para a casa do tesouro, ok? Ele faz beneficência, certo? Então, tudo isso está no pacote quando você aceita Cristo. Tá? O crente tem que santificar em tudo. Tudo isso faz parte da santificação, né, do crente transformado. Ok? Avançando para o nosso segundo ponto, o segundo tópico da nossa lição. Então, nós vimos o lado aqui, nós estamos vendo o lado positivo, tá, dessa lição. E no terceiro e último tópico, nós vamos ver o lado negativo. Tá? Então, ainda estamos aqui do lado positivo, no segundo ponto, a visão bíblica do corpo, ou no segundo tópico. No primeiro ponto, do segundo tópico, a visão bíblica do corpo, nós temos aqui no primeiro ponto, parte exterior do homem. Tá? Então, nós vamos ver a parte exterior do homem. Okay? O termo corpo do grego é soma. Tá? Normalmente, identifica a parte exterior do ser humano, Mateus 10 e 28. 1 Coríntios 15 e 38. O termo carne do grego, sarxes, né? Até trabalhei numa empresa que tinha o charque, né? Era carne salgada, ok? Mas aqui no grego é sarxes, né? Quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Quando se refere ao homem físico,
e inclui a sua dimensão exterior. Lucas 24:39, Atos 2:31. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ou seja, tem prazo de validade. Tá? Quem não morreu de novo vai morrer de velho, mas o corpo tem prazo de validade. E todos nós sentimos isso, porque foi determinado por Deus. Nós vamos, cada vez que envelhecemos, nós estamos chegando mais perto da morte, né? Mais perto de Cristo, porque as células elas vão, né, enfraquecendo, as doenças vêm e aí você vai morrer de velho, certo? Você a prazo de validade, tudo nessa vida tem prazo de validade. Por quê? Por causa do pecado. Se não fosse o pecado, nós viveria eternamente, né? Mas pecamos, agora pagamos o preço. E esse preço para viver eternamente, né, quando aceitamos a Cristo, ele foi pago por Cristo. Aí nós vamos passar pela morte, mas não vamos ficar na morte, nós vamos viver eternamente. Então, para você retornar ou retomar a vida eterna, você precisa aceitar a Cristo como Salvador, porque todo homem tem a natureza caída. O corpo é o invólucro da parte material do ser humano, ele envelhece e morre. Ocasião em que a alma e espírito o deixam. Tá? Morreu, alma e espírito não tem mais razão de ver no corpo. Está morto, está inerte. Então, esse desloca e sai e vai para um lugar determinado por Deus. Tá? A parte imaterial. Gênesis 35:18, né? Se não estou equivocado, né? Fala do corpo que volta ao pó. Tiago 2:26. A carne, corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Romanos 7:18. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mal e insignificante. Então aí alguém pega essa fala de Paulo, esse ensino, e interpreta erroneamente, dizendo que o corpo, né, ele é descartável, ele é corruptível. Né? Mas não, Paulo não está falando do corpo, ele está falando da natureza caída. Então, quando o homem pecou, né, ele agora adquire a natureza caída, certo? Mas o corpo é morada e templo do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando. Tá? Não está falando do corpo físico, mas da natureza caída do homem que ele adquiriu após pecar contra Deus. E alguém usa isso para dizer que o corpo, né, é a prisão da alma e do espírito. Quando o homem morre, o alma e o espírito é liberta e volta para Deus. Né? Não é assim, ok? Porque esse corpo, ele vai ser transformado. Agora, essa natureza caída é que precisa ser, né, transformada para você entrar no céu. Tá? É a natureza caída, a natureza carnal. Tá? Mas o corpo é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Avançando para o segundo ponto do segundo tópico, o templo do Espírito Santo. Tá? O templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6:13. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e ele deve ser unido, né? Uno, tá? 1 Coríntios 6:17. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa, usada para glorificar a Deus. 1 Coríntios 6:20. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6:15. Romanos 12:4 e 5. Por isso eles não devem praticar atos imorais. Romanos 6:13 e 19, 1 Coríntios 6:15 e 16. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, 1 Coríntios 6:18. Pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, 1 Coríntios 6, verso 20, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19, Efésios 1:13. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado
por impureza alguma. Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos fugir da prostituição. Nós devemos resistir o diabo, né? Sujeitar a potente mão de Deus e resistir o diabo. Para você resistir o diabo, você tem que sujeitar a potente mão de Deus, se humilhar perante Deus, né? Ser obediente a ele. O diabo fugirá de vós, né? Ao contrário, não, tá? Não vai sem a proteção de Deus que você não consegue vencer o inimigo. Agora, contra a prostituição, você tem que fugir dela, porque a sua natureza caída não consegue vencê-la. Você tem que vencer ela, fugindo dela e através do Espírito Santo de Deus, tá? Cai fora, não enfrenta, né, a prostituição. E aí o Paulo vem aconselhar que nós devemos, que todo pecado é fora do corpo, mas o adultério, a prostituição, é no corpo. Por que no corpo? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. E quando nós pecamos, adulteramos, tá? Nós pecamos contra o corpo de Cristo. E nós quando aceitamos a Cristo, nós ajuntamos com Cristo, tornando um só. Como Cristo é um com Deus. E quando nós prostituímos, quando nós adulteramos, aqueles que são casados, aqueles que são solteiros se prostituem, eles estão se ajuntando a um corpo com a meretriz, com a prostituta. E o corpo de Cristo, que somos nós, não pode se ajuntar com a meretriz, porque nós somos corpo de Cristo. Somos um com Cristo. E não podemos ser um com a meretriz. Tá? Por isso que maculado, né, imaculado, né, é o leito sem mancha, certo? O casal crente não pode. O sexo não é pecado. O sexo não é algo, né, de outro mundo. O sexo é abençoado, mas no casamento, tá? Dentro do casamento. Pós o casamento e no casamento, tá? E não antes e nem fora do casamento. Aí é pecado. Mas o sexo não é só para procriação, mas o sexo é para o prazer também, mas dentro do casamento. Sabe, para vocês terem aí. Então, o apóstolo Paulo, ele ensina duramente sobre isso, que não devemos prostituir nem adulterar, porque nós somos um corpo com Cristo. E por isso que quando você peca, né, você tem que confessar à igreja, porque você é corpo de Cristo. Tem que se expor, ok? Porque você pecou contra o corpo de Cristo. Os demais pecados é fora do corpo, né? Pecados triviais, roupa suja se lava em casa, uma briguinha, uma discussão, você tem que pedir perdão e consertar com a esposa em casa. Exceto, né, um pecado de briga, de agressão, de roubo, aí você tem que também confessar, né, ao pastor e transmitir para a igreja, porque são, né, pecados graves. Mas pecados triviais você não precisa estar levando, né, para a igreja, você pode resolver em casa e pedir perdão para Deus, para a esposa, para o filho, né, uma briguinha, alguma coisa, roupa lavada, roupa suja se lava em casa. Tá? Então, bem esclarecido aí, nós vamos avançar agora para o terceiro ponto do segundo tópico, tá? Glorificado na ressurreição. Tá? O corpo glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Tá? Então, quando o homem pecou, Satanás deu a concessão a Satanás, né, tomar conta de tudo, e agora ele tem o império da morte. Mas esse império da morte, né, foi destruído, desconstituído por Cristo na cruz do Calvário. Agora, nós temos agora, né, restituído a vida eterna. Mas Satanás tinha, né, ele era o imperador, né, ele era aí o rei, né, o príncipe da morte. Mas Jesus vem e destituiu, vencendo ele na cruz do Calvário. Aqui o cristão é exortado a não pecar, aliás, o império da morte, Hebreus 2, 14 e 15. E garantiu a nossa ressurreição, 1 Coríntios 6, 14 e 20. Por que Jesus garantiu a nossa ressurreição? Porque Satanás estava prendendo, né, debaixo do império da morte. Mas Jesus veio e nos resgatou para a vida eterna. Tá? Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Lucas 9, 28, verso 28 e 31, Lucas 16, verso 22 e 31. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15 e o verso 50. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação do corpo, né? Romanos 8 e 30. Inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo, Romanos 8 e 23, Filipenses 3 e 21.
Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. 1 Coríntios 5, verso 42 a 44 e verso 52 e 54. Assim a morte é o último inimigo a ser vencido. E por isso que o império da morte foi vencido. Satanás, né, ele detinha o império da morte. Agora Jesus vem e destitui ele. Destitui esse império e agora nos traz a vida, né? Então, muito importante nós aprendermos isso, tá? Então, a alma e o espírito, eles sobrevive, ou subsiste, ou existe após a morte. O corpo vai ficar inerte na terra, se decompor, mas a alma segue com o espírito para aquilo que foi determinado. Se aceitou a Cristo, fez o bem, foi um crente que obedeceu a palavra, para o paraíso. Aquele que desobedeceu, não quis saber de Deus, para o Hades. E ficará nesse intermediário. O intermediário do salvo é o paraíso. O intermediário, a antessala do céu é o paraíso. E a antessala do inferno é o Hades. Tá? Depois os ímpios serão lançados do inferno. E o salvo, após ressuscitar, vai ser levado para a glória. Tá? Mas o corpo é o último estágio. Após, né, o salvo, né, o espírito e a alma, ele volta e o corpo é ressuscitado e transformado em um corpo corruptível, e a alma e o espírito tornam para o corpo e é arrebatado. E na segunda ressurreição, que é a dos ímpios, que é a segunda morte, tá? Que ninguém queira sofrer a segunda morte, que é a dos ímpios, o espírito e a alma volta, sai do Hades, para o corpo, mas um corpo corruptível. E esse corpo será lançado com o espírito e a alma no inferno, aonde o inferno é o lugar do juízo de Deus. Diz que ali não há dignidade. Ali o bicho não morre e o fogo não apaga. E haverá ranger de dente. Haverá solidão eterna. É o castigo para aqueles que desobedeceram a Deus. É o lugar de juízo de Deus, é o inferno. E Jesus fala mais do inferno em Mateus do que do céu, devido ao perigo que ele é. Tá? Então não queira desobedecer a Deus para o inferno, porque lá você não tem dignidade, você não tem hombridade, você lá é um bicho, tá? Onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Porém no céu você terá um nome, uma pedrinha branca que você vai saber o seu nome, e você terá dignidade, será semelhante aos anjos. E seremos como Cristo, tá? Teremos dignidade. Por quê? Porque nós submetemos à vontade de Deus e obedecemos a palavra, mesmo sendo imperfeito. Mas as pessoas que deixaram Deus, as nações que não quiseram Deus, Salmo 9 e verso 17, né? As pessoas que esqueceram de Deus, as nações que rejeitaram Deus, será lançado no inferno juntamente com Satanás e seus anjos, porque não aceitaram, não obedeceram à palavra de Deus. Avançando para o nosso último e terceiro tópico, uma lição abençoada, de muita aprendizagem, como eu disse para vocês, muito subsídio, que você vai levar para a sua classe no dia, né, que você for licionar na sua igreja. Terceiro tópico e último, a visão secular do corpo. Agora vamos ver, né, a parte negativa dessa lição. Vimos a parte positiva, abençoada, agora a parte negativa, tá? No primeiro ponto, hedonismo e narcisismo, né? Hedonismo você já sabe, né? É o prazer a todo custo. A ostentação, nem que eu tenha que matar alguém, mas eu tenho que ter prazer e ostentar, né, a minha vida de luxúria, tá? E o narcisismo é aquele que cultua o corpo, né, que adora. A história de Narciso. Havia uma moça que gostava dele, não vou me lembrar o nome agora, mas parece que era Ecos, né, o nome dela no grego. Isso aí é um mito grego, tá? E ela gostava, amava Narciso, falava com ele, mas não queria saber dela. Ele olhava na água e via sua imagem e achava ali que era outro homem e começava a adorar a sua própria imagem e não queria saber de Ecos, ok? Então, aí saiu o culto ao corpo, a egolatria, a adoração de si mesmo, tá? E Narciso acabou morrendo ali afogado. Então, isso é a história do narcisismo, do mito de Narciso, tá? Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, sem dúvida. 1 Coríntios 6 e 20, né? Que nós somos comprados por bom preço e nós devemos glorificar a Deus no corpo. Está em 1 Coríntios 6 e 20. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca
da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nós referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Tá? Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si próprio. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio de boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da alta realização e de ser admirado. Em oposição a isso, a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. 1 Coríntios 6 e 12. Então nós vemos aí o narcisismo, né, o culto ao corpo. Quantas pessoas que, para ter um corpo, né, sarado, injeta, né, produtos, hormônios, né, para ficar aí saradão, né, e depois dá uma infecção no fígado, dá uma necrose no fígado e a pessoa morre, né, com os braços fortes, as pernas fortes, mas o interior deteriorado, o interior acabado, doente, né? Mas e tudo isso para ter um corpo, né, um corpo, uma estética, né, uma aparência para que todos admiram. Isso é o narcisismo, tá? Há pouco tempo teve uma mulher que foi e aplicou hormônio para ter, né, nas nádegas, nos seios, né? Pôs silicone, aplicou um hormônio ali que dá preponderância, né? Que faz ali ficar crescido, mas não ficou satisfeita e o médico não queria aplicar mais aquele hormônio. Não vou me lembrar o nome agora porque poderia dar excesso e inflamação e matar. Mas ela procurou outro, clandestino, e fez a aplicação e morreu infeccionada. Irmão, queria ficar mais bonita ainda. Nós temos que ficar satisfeitos com o nariz que Deus nos deu. Alguns têm grande, outros têm maior, mas foi Deus que fez assim, né? Com as rugas que nós estamos tendo, tá? Não ficar fazendo plástica, porque você vai fazendo botox, né? Essa aplicação, daqui a pouco, esse líquido, né? Essa química vai trazer doença, vai atingir o seu fígado, o seu rim, os seus órgãos internos, o seu aparelho digestivo, né? Vamos ficar satisfeito com aquilo que Deus nos deu. E nós temos prazo de validade. Mas não, né? Um quer diminuir o nariz, outro quer pôr mais grande, né? Quer tirar nádega, quer tirar nádiga, outro quer excesso. E assim, né, prospera o narcisismo, a adoração ao eu, a adoração ao ego, né? A adoração ao corpo. Isso é perigoso. E a questão do hedonismo, né, é o prazer acima de tudo. Né? Para ter prazer, eu vou ser um grande traficante, ganhar muito dinheiro para ostentar os meus carrões, né, e outras coisas mais, e não estou nem aí. Nem que eu tenho que prejudicar o próximo, certo? É o hedonismo, o prazer acima de tudo. Em tudo eu levo vantagem, como aquela propaganda daquele cigarro, né? O prazer acima de tudo. Nem que eu morra amanhã, mas eu vou ter prazer hoje. Então isso é hedonismo. Avançando para o nosso segundo ponto do nosso terceiro tópico, a erotização e libertinagem. Olha aí, outro tema, né, negativo nessa lição, né? Que Deus nos livre dessas aberrações, dessas coisas pecaminosas. Erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou sexualidade. Gênesis 1, versículo 27 e 28. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. O sexo é abençoado, como eu disse, no casamento. Tá? No casamento, após o casamento e no casamento. Tá? Não antes do casamento e nem fora do casamento. É após o casamento, após casar e no casamento. Porque ele é abençoado. Não só para procriação, mas para o prazer do casal. Tá? Portanto, o Salomão disse, goze a sua vida com a sua mulher. Ele disse que experimentou de tudo, mas a coisa melhor do homem é ter prazer, gozar a sua vida com a mulher da sua mocidade e servir a Deus. Tudo demais é vaidade. Só isso que é aproveitável e é digno diante de Deus.
Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Nessa declaração de fé, liciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer, dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Romanos 1, 26, 27. Hebreus 13 e 4. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes musicais e literatura. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolífera, assustadora, 1 Coríntios 6 e 10. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei de dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6 e 12. Então, a mídia está aí. Né? Todas as propagandas, ou a maior parte das propagandas, uma mulher seminua, para ter um resultado que eles querem, né? Nesse capitalismo selvagem. Né? Em quase todas as coisas, né? Usam e abusam do corpo da mulher para fazer a erotização. Fora, né, essa ideologia de gênero que também, né, quer pôr na sua pauta a erotização precoce, tá? E assim por diante, né? Legalizar a maconha e todas as coisas mais que vêm, né, trazer pecado contra o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós estamos cheios e o cristão tem que fazer concerto com os seus olhos, como Jó fez. Ele disse: eu fiz concerto com meus olhos, Senhor. Naquele tempo não tinha essas aberrações, essa mídia degradante, extravagante que nós temos hoje. Mas ele disse: eu não pus os meus olhos nas virgens para não pecar contra ti. Mas hoje o crente tem que vigiar mais do que nunca. Tá? Quando você acessa o celular, a página primeira que aparece é uma erotização. Tá? A erotização, a libertinagem, certo? Você vai pegar uma revista ou um jornal, também tem. Então, nós temos que estar andando nesse mundo como uma garça, né? Com as penas limpinhas, porém pisando em lugares ermos, lugares sujos, mas cuidando das nossas vestes para não pecar contra Deus. Essa é a sociedade divorciada de Deus que tem, né, nessa pauta ideológica a erotização e a libertinagem sexual. Mas Deus tem o sexo como algo abençoado pós-casamento e no casamento, não antes nem fora do casamento. Tá? O que passa disso é libertinagem, é erotização. Terceiro ponto do último tópico, terceiro tópico, tá? Liberdade e autonomia é que as pessoas que não têm Deus querem ter, né? Libertinagem e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, né? Arbítrio de escolha, escolher entre o bem e o mal, tá? E tem consequência. Se escolher o bem, vida eterna. Se escolher o mal, morte eterna. Gênesis 2, 16 e verso 17. Isso indica a autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo de juízo divino. Tá? Então é liberdade de escolha. Eclesiastes 12, 14. No obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle. Atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos, mas sois templo e morada do Espírito Santo? Então, nessa pauta, né, da ideologia de gênero, nessa pauta progressista, eles querem libertinagem, eles querem legalização do aborto, né, o sexo precoce e assim por diante, legalização das drogas. Eles querem
a licenciosidade incondicional, né, para pecar contra Deus. Mas o apóstolo Paulo nos aconselha que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo e não pode estar comunando com essas coisas. Tá? Avançando para encerrar nossa lição, na sua conclusão, criado da terra à imagem e semelhança divinas. O homem é constituído de 3 substâncias, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. 1 Coríntios 6:15 ao 17. O corpo é morada do Espírito Santo, que não habita em santuário impuro. 1 Coríntios 6:18 e 19. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. 1 Coríntios 15:52. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio do cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Galera, chegamos ao final de mais uma lição abençoada. Acredito que você adquiriu muito subsídio, aprendeu muito nessa lição, uma lição promissora, abençoada, e você vai ensinar com muita propriedade no próximo domingo na sua classe. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar conosco até esse momento, até o final dessa videoaula. E um abração e um beijão no seu coração. Bye, bye e até o próximo vídeo, galera.